As joias do Egito Antigo não eram apenas adornos de beleza, eram portais para o sagrado, símbolos de poder, proteção e identidade. Cada colar, bracelete ou anel escondia segredos sobre a alma de quem o usava e sobre a própria visão egípcia da vida e da morte. Neste vídeo, vamos mergulhar na arte, no mistério e no significado das joias egípcias, desde os tesouros dos faraós até os amuletos usados pelos camponeses. Prepare-se para descobrir como o brilho do ouro e das pedras preciosas refletia o coração espiritual de uma civilização inteira. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e vem comigo nessa viagem pelo tempo. Porque agora vamos começar a história. No coração do Egito Antigo, o brilho do ouro e o fulgor das pedras preciosas não eram apenas sinais de riqueza, eram a expressão visível da alma. Os egípcios acreditavam que o corpo era um templo sagrado, e as joias eram como chaves espirituais que abriam passagens entre o mundo dos homens e o dos deuses. Um colar não era apenas um enfeite, era um amuleto, uma prece silenciosa, um elo entre a carne e o espírito. O brilho que adornava o pescoço de um faraó, o pulso de uma sacerdotisa ou mesmo o tornozelo de uma camponesa carregava sempre um sentido maior: proteger, honrar e conectar-se ao divino. O ouro, metal do sol, era o mais venerado de todos. Para os egípcios, ele não envelhecia, não se corroía, não morria. Era o próprio reflexo da eternidade. Diziam que os ossos dos deuses eram feitos de ouro, e por isso os reis, considerados filhos do divino, vestiam-se com ele para mostrar sua natureza sagrada. Não era apenas o luxo que importava, mas o significado. O ouro representava Ra, o deus solar, e usá-lo era carregar consigo a energia da luz e da vida. Quando o sol se punha no horizonte do Nilo, seus últimos raios tocavam os ornamentos dourados como se os abençoassem, reafirmando essa ligação entre o brilho da terra e o fogo do céu. Mas não era só o ouro que encantava, as pedras traziam o poder das cores e o sopro da natureza. O lápis-lazuli, de um azul profundo como o firmamento noturno, vinha de terras distantes do Afeganistão e simbolizava a sabedoria e a proteção divina. A turquesa, com seu tom verde azulado, evocava a fertilidade e a alegria, e era associada à deusa Hathor, senhora do amor e da música. A cornalina, com seu vermelho vivo, representava o sangue e o vigor, o calor do sol e a energia vital. Cada pedra era escolhida não apenas pela beleza, mas pelo poder espiritual que se acreditava residir em suas cores. Assim, um colar ou um anel tornava-se um mapa simbólico do universo, uma composição de forças, deuses e desejos. Nas cidades e templos, o som do metal batendo ecoava como um cântico. As oficinas de ourives eram lugares de reverência e técnica refinada. Os artesãos, herdeiros de um ofício sagrado, moldavam o ouro e as pedras com uma precisão quase ritual. Suas mãos, cobertas de pó dourado, transformavam matéria bruta em símbolos eternos. Antes de iniciar o trabalho, alguns faziam preces a Ptah, o deus dos artesãos e criador do mundo, pedindo que a peça tivesse harmonia e propósito. Era um ato de devoção tanto quanto de habilidade. O processo era lento e meticuloso. O ouro era aquecido em pequenas fornalhas, martelado, fundido e então trabalhado em formas delicadas: serpentes, flores de lótus, olhos e asas. Cada traço tinha intenção, cada detalhe carregava uma mensagem. As ferramentas eram simples: martelos, pinças, pedras de polir. Mas o resultado era sublime. O brilho do metal refletia não só a luz do dia, mas a crença profunda de que a beleza podia tocar o sagrado. Nas margens do Nilo, mulheres usavam colares de contas azuis e verdes, acreditando que essas cores atraíam boas energias e protegiam contra doenças.
Crianças recebiam pequenos amuletos pendurados no pescoço em forma de escaravelhos para afastar o mal. Mesmo entre os mais pobres, o desejo de adornar-se era universal, não por vaidade, mas por fé. As joias eram uma forma de orar com o corpo, de vestir a esperança. A elite, por sua vez, levava essa arte ao extremo. Braceletes de ouro incrustados de pedras preciosas, gargantilhas elaboradas, coroas em forma de serpentes ou flores sagradas. Tudo cuidadosamente equilibrado, buscando harmonia entre forma e significado. O ideal de beleza egípcio era inseparável da espiritualidade. Cada detalhe do corpo devia expressar equilíbrio, pureza e conexão com o divino. Assim, as joias não apenas decoravam, elas completavam o ser. À noite, quando o Nilo se acalmava e as estrelas surgiam, o ouro ainda cintilava nas tochas e nas lamparinas, como se guardasse o brilho do sol adormecido. E nesse reflexo silencioso havia algo de eterno. A lembrança de uma civilização que via a beleza como expressão da alma e o ornamento como linguagem dos deuses. O toque frio do metal sobre a pele era, ao mesmo tempo, um gesto de arte e de fé. Um lembrete de que, para o Egito, a verdadeira joia não era apenas o que reluzia, mas aquilo que ligava o humano ao mistério do sagrado. No Egito Antigo, cada joia era uma oração silenciosa feita de cor, forma e intenção. Os egípcios acreditavam que o universo falava através dos símbolos e que o corpo humano podia tornar-se um altar vivo ao vestir esses sinais. Nada era escolhido ao acaso. As cores, as pedras e até o formato de um amuleto tinham propósitos específicos: proteger, curar, atrair bênçãos ou afastar o mal. Era uma linguagem visual e espiritual, compreendida tanto pelos nobres quanto pelos camponeses. O azul, por exemplo, era a cor da imortalidade e da proteção divina. Representava o céu e o Nilo, fontes de vida e renascimento. Joias com tons azulados, feitas de lápis-lazuli ou faiança esmaltada, eram vistas como escudos contra forças malignas. O azul trazia o olhar de Amon e de Horus, os deuses que observavam o mundo com sabedoria e poder. Usar um amuleto azul era como carregar um fragmento do próprio firmamento sobre o peito, uma lembrança constante da presença dos deuses. O verde tinha um significado igualmente sagrado. Era a cor de Osíris, o deus da regeneração e da vida após a morte. Representava o brotar das plantas e o retorno do Nilo após as cheias. Por isso, pedras verdes como a turquesa e a malaquita eram usadas em anéis e colares como símbolos de renovação e saúde. O verde era a esperança materializada, o sopro da natureza que nunca morre. Quando alguém colocava uma joia dessa cor, acreditava-se que o corpo se harmonizava com o ciclo eterno da criação. Já o vermelho, com sua intensidade ardente, simbolizava o poder, a paixão e o sangue que dá vida. Era a cor de Sekhmet, a deusa leoa da guerra e da cura. As joias feitas com cornalina ou jaspe vermelho eram usadas para fortalecer o espírito e proteger contra doenças e acidentes. O vermelho também evocava o calor do sol, a energia vital de Ra. Assim, um anel carmesim ou um pingente rubro não era apenas uma peça decorativa. Era uma fonte de força e coragem, uma centelha do próprio fogo divino. Mas o Egito não se contentava com a cor. A forma também era portadora de poder. O escaravelho, talvez o amuleto mais icônico, representava o deus Khepri, aquele que empurrava o sol pelo céu a cada manhã. O inseto que rola a bola de esterco simbolizava o ciclo da vida, a transformação e o renascimento. Carregar um escaravelho era confiar na capacidade de recomeçar, mesmo após a escuridão. Era um lembrete de que a vida, assim como o sol, renasce todos os dias. Outro símbolo profundamente presente nas joias era o olho de Horus, também chamado de Udjat.
Este olho sagrado representava a cura, a proteção e a integridade. A lenda conta que Horus perdeu o olho em batalha contra Sete, mas que ele foi restaurado por Thoth, o deus da sabedoria. Assim, o olho de Horus tornou-se um emblema da restauração e da força após o sofrimento. Os egípcios acreditavam que quem o usasse estaria sempre protegido contra o mal e guiado pela luz da verdade. Até hoje, esse símbolo atravessou os milênios, mantendo sua aura de mistério e proteção. O Ankh, o famoso Cruz Ansata, era o símbolo da vida eterna. Era usado por deuses, faraós e sacerdotes e aparecia constantemente em pinturas e esculturas. Nas joias, ele representava o sopro vital, a energia que une o corpo e a alma. Era comum ver o Ankh pendurado em colares ou gravado em anéis e pulseiras, como uma lembrança de que a vida é um dom divino. Usar o Ankh era afirmar o desejo de continuidade, de transcender o tempo e a morte. Já o nó de Ísis, conhecido como Tiet, era o amuleto da proteção feminina, símbolo do amor e da maternidade divina. Parecido com o Ankh, mas com laços mais curvos, o Tiet era colocado nos corpos dos mortos durante o processo de mumificação para garantir a bênção de Ísis no além. As mulheres também o usavam como talismã para a fertilidade, saúde e proteção dos filhos. Era uma joia de ternura e poder, evocando a força da deusa-mãe que chorou e ressuscitou Osíris. Esses amuletos, embora pequenos, carregavam o peso de uma cosmovisão inteira. Cada curva, cada cor e cada detalhe tinham uma função espiritual. Não havia separação entre o belo e o sagrado. A estética era o próprio veículo da fé. Por isso, mesmo quando os materiais eram simples, como faiança, cobre ou pedra polida, o poder simbólico permanecia intacto. O valor não estava no brilho, mas na intenção. Um camponês que moldava um pequeno escaravelho de argila acreditava estar criando um objeto tão poderoso quanto o colar de ouro de um faraó. A força da joia nascia da fé de quem a usava. E assim, nas margens do Nilo, a arte das joias se tornava uma linguagem universal, falada por reis e servos, mulheres e crianças, vivos e mortos. Nas sombras dos templos e sob o calor do deserto, o Egito tingia seu mundo com significados. Cada cor era um feitiço, cada forma um símbolo de eternidade. E quando o sol se punha, as joias brilhavam ainda mais, como se guardassem o segredo da luz em seus corações coloridos. O brilho delas não vinha apenas do ouro, mas do mistério, da crença profunda de que a beleza, quando feita com fé, podia tocar o divino. Nas câmaras silenciosas das pirâmides e nos túmulos escondidos do Vale dos Reis, o brilho das joias dos faraós ainda parece pulsar, mesmo após milênios de escuridão. Esses tesouros não eram simples demonstrações de luxo. Eram declarações de poder, fé e eternidade. No Egito Antigo, o faraó não era apenas um governante, era a encarnação viva de um deus na terra. E cada joia que tocava sua pele servia como elo entre o mundo dos mortais e o reino dos deuses. O ouro que envolvia seu corpo não tinha apenas a função de enfeitar, mas de preservar a essência divina que o ligava ao cosmos. A tumba de Tutankhamon, descoberta em 1922 por Howard Carter, é talvez o exemplo mais eloquente dessa crença. Entre os tesouros que acompanhavam o jovem rei, havia mais de 4.000 objetos, muitos deles joias de beleza indescritível. Colares de ouro e pedras preciosas, braceletes incrustados de lápis-lazuli, anéis com o olho de Horus, amuletos em forma de escaravelhos e o famoso peitoral dourado com as asas de Ísis. Cada peça possuía um propósito simbólico e espiritual: proteger o faraó em sua travessia para o além, guiá-lo pelas regiões sagradas do submundo e reafirmar sua condição de filho dos deuses. As coroas, por sua vez, eram os adornos mais sagrados da realeza.
Elas representavam não apenas autoridade, mas a união das forças divinas que sustentavam o Egito. A coroa branca simbolizava o Alto Egito e a vermelha, o Baixo Egito. Quando o faraó usava a coroa dupla, chamada Pshent, mostrava-se como o soberano dos dois mundos, o guardião da ordem, Maat, sobre o caos. Outras coroas, como a Nemes, o pano listrado que cobria a cabeça, eram associadas à eternidade e à proteção solar. Sobre a testa, quase sempre, erguia-se a figura da serpente sagrada, a Uraeus, que simbolizava a deusa Wadje e o poder de aniquilar os inimigos com o fogo divino. O colar de múltiplas camadas, chamado Uzek, era outro símbolo de status e espiritualidade. Feito de fileiras de contas coloridas e pedras preciosas, ele repousava sobre o peito, cobrindo ombros e parte do tronco. O Uzek era associado à luz e à completude. Para os faraós, representava a harmonia entre o corpo e o universo. Quando um rei era coroado, o colar fazia parte do ritual de investidura, não apenas como adorno, mas como um instrumento sagrado que selava a ligação entre o governante e os deuses. Em algumas pinturas e esculturas, o colar é visto irradiando raios, como se fosse uma extensão do próprio sol. Os peitorais eram talvez as joias mais ricas em significado. Colocados sobre o coração, representavam a alma do faraó e sua conexão com o além. O peitoral de Tutancâmon, por exemplo, exibia um escaravelho de pedra verde, segurando o disco solar com suas patas, ladeado por asas abertas e símbolos de proteção. Acreditava-se que o escaravelho empurrava o sol em sua jornada, assim como o rei, após a morte, deveria mover-se pela eternidade. Esses peitorais eram usados tanto em cerimônias quanto colocados sobre a múmia, servindo de guia espiritual para o além. Os anéis e braceletes completavam o conjunto régio e cada um trazia um emblema divino. Alguns exibiam nomes reais gravados dentro de cartuchos, um gesto de eternização. Outros tinham imagens de deuses como Horus, Ísis e Anubis, simbolizando proteção e poder. Havia também anéis selos, usados para autenticar documentos, lembrando que o faraó era o intermediário entre o céu e a terra. E sua palavra tinha o peso da vontade divina. Para a nobreza, as joias eram uma forma de refletir o brilho do trono. Os altos sacerdotes, generais e membros da corte usavam adornos semelhantes, embora menos grandiosos, seguindo o mesmo código simbólico. O uso de joias nas cerimônias religiosas e políticas era essencial. Nelas se manifestava a Maat, o equilíbrio e a ordem cósmica. Um colar ou uma tiara não serviam para destacar o indivíduo, mas para representá-lo como parte da harmonia universal. Mesmo na morte, o faraó permanecia envolto por essa linguagem simbólica. As joias depositadas em seu sarcófago não eram lembranças de vaidade, mas ferramentas mágicas. Cada amuleto, cada pedra, cada fragmento de ouro tinha uma função no além. O Livro dos Mortos descrevia o uso dessas peças como escudos espirituais, que ajudavam o espírito a reconhecer-se, proteger-se e renascer. O ouro era o corpo imperecível dos deuses e envolvia o faraó como uma segunda pele, uma armadura sagrada contra a dissolução do tempo. Assim, quando os arqueólogos abriram as tumbas e encontraram aquelas peças reluzentes, não estavam apenas diante de obras de arte, mas de orações petrificadas. Cada joia era uma mensagem à eternidade, um sussurro enviado aos deuses para garantir que o rei renascesse junto ao sol, dia após dia. O brilho das joias reais era, portanto, muito mais do que esplendor. Era o reflexo do poder terreno e espiritual entrelaçados. O faraó coberto de ouro era o espelho do próprio sol, suas joias, a prova visível de sua natureza divina. E mesmo hoje, ao contemplar essas peças nos museus, ainda sentimos algo da aura que envolvia aquele mundo antigo.
um reino onde o poder e a fé se uniam em formas de ouro, e onde cada pedra preciosa contava a história de um homem que acreditava ser eterno. Longe das riquezas dos palácios e das tumbas douradas dos faraós, o povo do Egito Antigo também encontrava na joalheria uma forma de tocar o divino. Mesmo entre camponeses, pescadores e artesãos, o desejo de adornar-se era universal, não por vaidade, mas por devoção. As joias eram parte da vida cotidiana, objetos carregados de fé, carinho e esperança. Enquanto o ouro e as pedras raras eram privilégio dos poderosos, o cobre, o bronze, o vidro colorido e a faiança serviam de base para a beleza do povo. E ainda que simples, essas peças tinham tanto poder simbólico quanto as joias dos reis. A faiança, em especial, era o material do povo. Feita de uma mistura de areia, calcário e minerais, quando aquecida, adquiria um brilho vítreo e cores vibrantes, do azul profundo ao verde esmeralda. Era barata, fácil de moldar e, acima de tudo, sagrada. O brilho azulado da faiança simbolizava o Nilo, o céu e a renovação da vida. Colares, anéis e pequenas estatuetas feitas desse material eram encontrados em quase todas as casas. Em certo sentido, a faiança representava a democratização do sagrado. Mesmo sem ouro, qualquer egípcio podia carregar um fragmento da eternidade sobre o peito. Os camponeses usavam colares de contas simples, feitas de conchas, sementes ou pedaços de pedra polida. As mulheres muitas vezes confeccionavam suas próprias joias, moldando amuletos com símbolos de proteção. O escaravelho, o olho de Horus e o Anki estavam presentes em todos os níveis da sociedade. Não era raro ver um trabalhador do campo com um pequeno escaravelho pendurado no pescoço, acreditando que o inseto sagrado o protegeria do azar e garantiria boas colheitas. As crianças também usavam amuletos, muitas vezes presos a cordões vermelhos, para afastar o olhar do mal e trazer saúde. O cobre e o bronze eram os metais mais acessíveis e, por isso, amplamente utilizados. Braceletes e anéis eram moldados por ferreiros locais, polidos até adquirir um brilho modesto, mas suficiente para refletir o sol do deserto. Muitas vezes, as joias eram gravadas com símbolos simples, uma flor de lótus, um pássaro, um nome. Esses adornos, mesmo que imperfeitos, carregavam uma beleza genuína, a da fé e da humanidade. As joias também tinham um papel afetivo profundo. Eram presentes trocados entre familiares e amigos, símbolos de amor, proteção e lembrança. Uma mãe presenteava a filha com um colar de contas coloridas, acreditando que ele a protegeria durante o parto. Um marido oferecia à esposa um anel de cobre antes de partir para o trabalho nos campos, como promessa de retorno. Essas pequenas trocas carregavam significados muito maiores do que o valor material. Em um mundo onde a vida era incerta e o deserto sempre ameaçava, as joias tornavam-se refúgios de sentimento, gestos de cuidado e amuletos de esperança. Também era comum que as joias fossem herdadas. Um colar podia atravessar gerações, passando de mãe para filha, de pai para filho, levando consigo memórias e bênçãos. Mesmo quando o material começava a se desgastar, a peça era mantida, reparada e usada com orgulho. Para os egípcios, o verdadeiro poder não estava no brilho, mas no significado que o objeto acumulava ao longo do tempo. Cada rachadura contava uma história, cada conta era uma lembrança viva. As joias do povo também participavam dos rituais religiosos e funerários. Pequenos amuletos eram enterrados com os mortos, feitos de faiança ou pedra simples, para garantir proteção na vida após a morte. O escaravelho funerário, mesmo sem ouro, era colocado sobre o coração, simbolizando o renascimento da alma. Essa prática revela algo essencial sobre a mentalidade egípcia. A espiritualidade não era privilégio dos ricos.
O camponês, tanto quanto o faraó, acreditava que poderia alcançar a eternidade se vivesse em harmonia com os deuses e carregasse seus símbolos sagrados. Os artesãos, por sua vez, possuíam um vínculo especial com as joias. Eram eles que transformavam matéria comum em beleza simbólica. Muitos trabalhavam com devoção, acreditando que cada peça continha um fragmento de poder divino. Em aldeias e vilas, pequenos ateliês produziam colares, pulseiras e amuletos que circulavam nos mercados locais. O som dos martelos, o cheiro da argila aquecida e o brilho das contas coloridas criavam uma atmosfera quase mística, uma celebração da vida através da arte. Mesmo nas tarefas do dia a dia, as joias estavam presentes. Mulheres trançavam o cabelo e adornavam-no com contas azuis e verdes. Homens usavam anéis gravados com símbolos de sorte. Até os sacerdotes, nas cerimônias menores, utilizavam adornos simples para invocar os deuses. O corpo, para o egípcio comum, era uma extensão da alma, e enfeitá-lo era um modo de purificar-se, de participar do ciclo de luz e renascimento que regia o mundo. No fim, as joias do povo egípcio eram reflexos de uma filosofia mais ampla, a de que a beleza e o sagrado não pertenciam apenas aos tronos, mas também às mãos que trabalhavam a terra. O ouro dos faraós podia brilhar nos templos, mas a fé dos humildes reluzia nas ruas, nas margens do Nilo e nos mercados cheios de vida. A verdadeira joia não era a que cintilava mais forte sob o sol, mas a que carregava o calor de um sentimento, o peso de uma promessa ou o poder silencioso de um símbolo. E assim, entre colares de faiança e anéis de cobre, o povo do Egito também aprendeu a vestir sua fé, transformando o simples em sagrado e o cotidiano em eternidade. No Egito antigo, o nascimento de uma joia era quase um ritual. Antes mesmo de brilhar sob a luz do sol, o ouro dormia nas entranhas da terra, misturado à areia do deserto e às rochas do vale. Sua extração era uma tarefa sagrada e árdua, feita por mineiros que viam no metal não apenas riqueza, mas uma dádiva dos deuses. Nas minas da Núbia, sob o calor impiedoso, homens e mulheres escavavam, trituravam e lavavam o solo em busca daquele pó dourado que para os egípcios era o próprio sangue de Ra, o sol transformado em matéria. Cada fragmento encontrado era tratado com reverência, como se contivesse em si a centelha da eternidade. Dali, o ouro era transportado em caravanas até as grandes cidades e templos, onde se encontravam as oficinas dos ourives. Esses espaços, muitas vezes ligados diretamente aos palácios e santuários, eram considerados locais de criação sagrada. O ourives não era visto como um simples artesão, mas como um mediador entre o humano e o divino. Suas mãos moldavam o símbolo e a fé, transformando o metal bruto em oferenda. Por isso, antes de iniciar um trabalho importante, especialmente uma peça destinada a um faraó ou a um deus, era comum que o artesão fizesse uma breve prece a Ptah, o deus da criação e patrono dos artesãos. Pediam-lhe paciência, precisão e inspiração, pois acreditavam que cada gesto seu deveria estar em harmonia com a ordem cósmica, a Ma'at. O aprendizado da ourivesaria começava cedo. Jovens aprendizes observavam os mestres em silêncio, aprendendo cada etapa, desde a fundição do metal até o polimento final. O conhecimento era transmitido oralmente e através da prática, de geração em geração, como um segredo familiar. Muitos ourives eram filhos e netos de artesãos, carregando em suas mãos a memória de séculos de técnica e tradição. Era uma arte que exigia tempo, disciplina e uma sensibilidade quase espiritual. O processo começava com a fundição. O ouro era derretido em fornalhas de barro, alimentadas por carvões e sopros de foles manuais. O calor fazia o metal líquido brilhar como um pequeno sol dentro do ateliê. Os ourives o despejavam em moldes de pedra ou argila, criando pequenas barras ou fios.
A partir daí, começava o trabalho de modelagem. Com martelos e cinzéis rudimentares, o ouro era batido, achatado, curvado. A paciência era a ferramenta mais valiosa. Qualquer golpe em falso podia deformar o metal e arruinar semanas de trabalho. As técnicas de incrustação e gravação eram um espetáculo à parte. Pedras preciosas como lápis-lazuli, turquesa e cornalina eram cuidadosamente cortadas e polidas até se encaixarem perfeitamente em molduras de ouro. Algumas joias combinavam dezenas de pedras, formando mosaicos coloridos que refletiam o simbolismo espiritual de cada cor. O azul evocava o céu e os deuses. O verde representava a renovação e o vermelho, a força vital. Cada incrustação era feita à mão, com instrumentos tão finos que pareciam extensões dos dedos do artesão. A gravação era outro trabalho de precisão quase mágica. Símbolos sagrados, nomes de deuses e cartuchos reais eram entalhados no metal com pequenas lâminas. Era comum que os ourives recitassem orações durante o processo para que as palavras gravadas adquirissem poder. A escrita, no Egito, nunca era apenas decorativa. Cada hieróglifo tinha energia própria, e gravá-lo em uma joia era uma forma de aprisionar o poder da palavra. Por isso, os nomes de faraós, quando inscritos em anéis ou peitorais, eram vistos como eternos, indestrutíveis, preservando a identidade real mesmo após a morte. Além da técnica, havia o cuidado simbólico. Nenhuma joia era feita apenas para ser bela. Cada detalhe carregava uma intenção. Um colar podia ser projetado para trazer fertilidade, um anel para proteger contra o mal, um amuleto para garantir passagem segura ao além. As proporções das peças seguiam princípios de equilíbrio e harmonia, reflexos da Ma'at, a ordem divina que regia o universo. Mesmo quando o objetivo era adornar o corpo de um faraó, o verdadeiro propósito era espiritual, permitir que o portador se conectasse ao divino. As oficinas dentro dos templos tinham uma função dupla, criavam joias para as estátuas dos deuses e também para os rituais religiosos. Havia colares e coroas feitos exclusivamente para adornar as imagens sagradas durante festividades, sendo depois guardados em cofres cerimoniais. Acreditava-se que, ao oferecer uma joia a um deus, o homem restabelecia o equilíbrio do mundo, uma troca entre o brilho terreno e a luz celestial. O trabalho dos ourives era minucioso e exaustivo, mas também profundamente recompensador. Cada peça concluída era motivo de orgulho, e muitas vezes os artesãos deixavam pequenas marcas escondidas, sinais discretos, invisíveis a olho nu, como uma assinatura secreta, um modo de inscrever sua alma na obra. Era o testemunho silencioso de que o humano podia, por um instante, participar da criação divina. Quando uma joia finalmente era concluída, o momento tinha um tom cerimonial. O brilho final do ouro, polido até refletir o rosto do Criador, era visto como o nascimento de algo vivo. A peça era entregue ao sacerdote, ao nobre ou ao próprio faraó, e passava a fazer parte de um ciclo maior, o ciclo da eternidade. Assim, cada anel, colar ou peitoral do Egito Antigo era o resultado de um longo caminho, da profundidade das minas ao silêncio das oficinas, da força física à paciência espiritual. As joias não eram apenas objetos de beleza, mas de poder e propósito. E quando um ourives via sua obra repousar sobre o peito de um rei, sabia que havia transformado o brilho da terra em símbolo dos deuses. Era essa a verdadeira arte egípcia, moldar o invisível através do visível, fazer da matéria uma prece e da joia um fragmento da própria eternidade. Quando o sol do Egito começava a se inclinar sobre o horizonte, tingindo o Nilo de ouro líquido, o mundo parecia suspenso entre dois brilhos, o do céu e o da terra. Era nesse instante, quando o dia e a noite se tocavam, que os egípcios viam o reflexo da eternidade.
As joias que adornavam seus corpos pareciam despertar, refletindo o mesmo fulgor do astro que morria para renascer. O ouro cintilava como o próprio deus Ra, descendo ao submundo, enquanto as pedras preciosas ardiam com a lembrança do dia que se despedia. Assim, o ciclo da vida e da morte se desenhava também no brilho das joias. O que hoje resplandecia, amanhã repousaria sob a areia, aguardando o renascimento. Para os egípcios, o corpo era um templo, e cada adorno uma oferenda. Mas com o tempo, eles compreenderam que a joia mais preciosa não se carregava no peito, e sim na alma. O ouro, por mais puro que fosse, era apenas o espelho do divino interior, um reflexo pálido do brilho que habitava o ser humano. A verdadeira eternidade não estava na matéria, mas na harmonia entre o visível e o invisível, entre o homem e os deuses. Quando o espírito estava em equilíbrio com a Maat, tudo ao seu redor brilhava com a mesma luz do sol nascente. O ouro, imune ao tempo e à corrosão, simbolizava essa permanência espiritual. Por isso, ele era usado nos corpos dos faraós, nas máscaras funerárias, nos amuletos que guardavam o coração do morto. O brilho não era vaidade, era fé. Era a certeza de que, assim como o sol retornava a cada manhã, a alma também renasceria, atravessando as trevas do além para encontrar novamente a luz. Cada pulseira, cada anel colocado no corpo mumificado tinha esse propósito: lembrar à alma quem ela era, onde pertencia e para onde voltaria. Quando os arqueólogos modernos abriram os túmulos, milhares de anos depois, encontraram não apenas ouro e pedras, mas a sombra dessa crença. Havia uma poesia silenciosa em cada colar, uma prece gravada em cada amuleto. O tempo, que devora impérios e apaga memórias, não conseguiu roubar o esplendor das joias egípcias. Ainda hoje, elas parecem intocadas, como se guardassem em si a respiração dos deuses. Talvez porque o ouro, sendo luz condensada, jamais tenha pertencido inteiramente ao mundo dos homens. O Nilo, testemunha de todas as gerações, continuava a refletir esse mesmo brilho. Suas águas levavam consigo fragmentos de areia dourada, vestígios da terra sagrada. Ao entardecer, quando o vento soprava sobre as margens e os templos se tingiam de vermelho e laranja, o rio se tornava um espelho líquido do céu. Os egípcios viam nesse reflexo o mesmo mistério que habitava suas joias, o elo entre o que é efêmero e o que é eterno. Assim como o Nilo alimentava a terra, o brilho das joias nutria a fé, um lembrete constante de que o divino não estava distante, mas presente em cada faísca de luz. Nas casas simples e nos palácios, nos templos e nas tumbas, o ouro acompanhava o homem do nascimento ao além. Um recém-nascido recebia um amuleto para protegê-lo dos maus espíritos. Um guerreiro partia com um anel no dedo, símbolo de coragem. Uma mulher, ao casar-se, recebia colares que não eram apenas enfeites, mas votos silenciosos de amor e prosperidade. E quando a morte chegava, as joias continuavam o caminho ao lado da alma, como amigas fiéis que iluminavam a travessia. Mas mesmo nas mãos do mais habilidoso ourives, o ouro só ganhava sentido quando tocava o corpo de alguém, quando se tornava parte de uma história. Pois o brilho das joias egípcias era, no fundo, o brilho da vida humana, cheio de promessas, mistérios e fragilidades. Era o reflexo da luz divina tentando habitar a imperfeição da carne. Cada peça era uma tentativa de capturar o eterno em forma de matéria, de fixar o instante em metal e cor, como se o homem dissesse aos deuses: eu também posso criar o que é imortal. Hoje, ao observarmos as joias preservadas nas vitrines dos museus, ainda sentimos algo dessa antiga reverência. Não é apenas a beleza que nos fascina, mas o silêncio que elas carregam.
Um silêncio que fala de mãos pacientes, de fé inabalável, de uma civilização que entendeu que o esplendor não é inimigo da espiritualidade. As joias egípcias continuam a brilhar não por causa do ouro, mas por causa do significado que lhes foi dado. Elas são fragmentos do tempo, pedaços de luz que atravessaram milênios para lembrar-nos de que o humano e o divino, um dia, foram um só. O sol se põe sobre o Nilo, o rio cintila, e por um breve momento parece que o Egito inteiro reluz, como se cada grão de areia, cada pedra, cada lembrança guardasse uma centelha da eternidade. O ouro das joias, o fogo do céu e a alma humana se confundem em um único resplendor. Assim, o Egito não morre. Ele permanece vibrando no brilho das coisas, no fascínio do olhar que ainda busca compreender sua beleza. Porque, no fim, os egípcios já sabiam o que o tempo só agora começa a ensinar, que a verdadeira joia não é a que se usa, mas a que se é. Que o ouro mais puro nasce do espírito, e que todo o brilho do mundo é apenas um reflexo do divino habitando em nós.